Yahushua diz: obedece-me sempre, porque desobedecer a Deus é pecado. Chamada da trombeta de Deus. (4 de fevereiro de 2010) de Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, Nosso Senhor e Salvador. A palavra do Senhor falada a Timóteo durante uma reunião online para o pequeno rebanho do Senhor e para todos aqueles que têm ouvidos e ouvem. Foi feita esta pergunta: se colocarmos Deus em primeiro lugar e nos recusarmos a participar nos feriados modernos dos homens, estaremos a desonrar os nossos pais e familiares que dizem que devemos participar? Isto é o que o Senhor Yahushua diz. Amado, um desejo sincero de ser livre da injustiça dos homens e deste mundo é bom e agradável ao Senhor, porque aquele que me ama verdadeiramente deseja agradar-me. E aqueles em quem eu habito fugirão destas festas dos homens que eu odeio e desprezo. Mas quem discordar da minha palavra nos volumes da verdade não pode ser recolhido em circunstância alguma, porque me negou. E quem rejeita a minha palavra em favor dos ensinamentos dos homens, abraça o que é contrário a mim. Pois eu digo-vos a verdade: quem rejeita as minhas cartas ou os meus profetas, discorda deles ou fala contra eles, rejeitou-me em favor do seu próprio caminho. O orgulho seduziu-os e a arrogância tornou-se o seu melhor amigo. Como vês, eles fizeram do mundo e dos seus maus caminhos o seu próprio mundo, e não procuram a aprovação do seu Pai do céu, mas a dos homens. E todos os que buscam a aprovação dos homens devem caminhar com eles pelo vale. E todos os que permanecem amigos do mundo tornaram-se inimigos de Deus. Como está escrito: portanto, todos os que amam o mundo permanecerão nele, não escaparão. Pois eu vos digo que este mundo será abalado e a glória dos homens será quebrada. E do mesmo modo, todos os que ficarem no mundo serão humilhados, muito humilhados, muitos quebrados e elevados, e muitos mais quebrados e condenados, diz o Senhor. Portanto, quanto a essas festas de homens que eu odeio, que todos aqueles que receberam a verdade se afastem deles, que a separação seja claramente vista. E aqueles que dizem que me conhecem, mas não se esforçam por carregar a sua cruz e seguir-me, carreguem o peso do seu fardo no dia do Senhor, porque não são dignos de mim, diz o Senhor. Portanto, a resposta à questão de saber se alguém pode quebrar um mandamento em favor de outro é a seguinte: eu sou o primeiro de quem os mandamentos também dão testemunho, pois aqueles que verdadeiramente me amam tentam obedecer à minha voz, e aqueles que obedecem à minha voz também cumpriram a lei moral, pois eu sou e sempre fui o objetivo para o qual a Torá aponta, e todos aqueles em cujos corações eu venho em primeiro lugar servem-me sem reservas e procuram sempre colocar-me em primeiro lugar, acima de tudo. Pois estes andam nos meus caminhos e fazem o que eu fiz. Não acrescentam nada à palavra que eu lhes ordenei, nem lhe tiram nada. Eis que eles guardam os mandamentos de Deus como Ele lhes ordenou e como estão escritos, e não como as igrejas dos homens querem que elas sejam. Portanto, aqueles que dizem não ao pecado e se separem daquilo que Deus odeia, não quebraram nenhum mandamento. Portanto, honrar os pais que infringem a lei, participando nestes feriados perversos dos homens, é infringir a lei. Mas se alguém me honrar na verdade e obedecer à palavra do Senhor, não pode de modo algum transgredir a lei.
Por isso, aqueles que perguntam: quebrarias um mandamento para obedecer a outro? Falam sem conhecimento, pois também não reconhecem a mentira escondida. Pois aqueles que fazem tais perguntas deram ouvidos aos enganos subtis do maligno, pelos quais também são conduzidos e veem contradições onde não há nenhuma. Mais uma vez vos digo: quem escolheis determina o que fazeis, e quem me escolhe não peca. Mas todos os que escolhem outro e não a mim negaram-me e pecaram, pois desobedecer a Deus é pecado. Por isso, chamem pelo meu nome e façam com que o vosso arrependimento seja completo, afastando-se das coisas que não estão de acordo com a lei e abstendo-se das coisas que odeiam, e certamente serão salvos. Eu sou o Senhor. Ponham a minha vontade acima da vontade dos vossos pais ou de qualquer homem. 4 de fevereiro de 2010, Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Compreensão adicional à carta: obedece-me sempre. Isto é o que o Senhor diz: meus filhos e filhas, ainda tendes de aprender e compreender a minha palavra e a minha vontade relativamente a estas coisas que eu odeio. Quando os pais dizem ao filho: obedece-me, mas o seu pedido leva o filho ao pecado, o filho que recebeu o conhecimento dos meus caminhos deve escolher andar na justiça que recebeu. Porque, ao recusar-se a obedecer aos pais naquilo que o leva ao pecado, ele não desonrou os pais, mas obedeceu à palavra do Senhor e fez o que é correto e bom aos meus olhos, revelando o que é mais importante. Amados, é aqui que errais, pois ainda escutais os sussurros do maligno. Não escuteis mais os seus discursos subtis e obscuros. Irmãos e irmãs, Satanás quer que acreditemos que ainda é possível pecar, mesmo que obedeçamos a Deus, e que estamos a quebrar o 5º mandamento, se colocarmos a vontade de Deus acima da vontade dos nossos pais. Não se deixem enganar, obedeçam a Deus. É o que diz o Senhor. Amados, acordai, pois digo-vos a verdade. Ainda não chegastes à plena consciência de quem eu sou realmente. Não compreendeis os meus caminhos, nem estáis preparados para andar neles. Aprendei a ver com novos olhos, e não vos deixeis mais limitar pelas dúvidas, nem vos deixeis prender pelo medo. Porque o conhecimento de mim traz entendimento, e o meu espírito promove uma nova consciência naqueles que verdadeiramente receberam, pelo que o poder de Satanás é facilmente quebrado. Por isso, estejam totalmente espertos, venham e sentem-se na luz do meu entendimento, e não mais atendam aos ensinamentos corruptos dos homens ou das igrejas. Amados, ao não obedecerdes aos vossos pais no que diz respeito a estes feriados modernos dos homens, vós testemunhastes a eles pela vossa recusa, e com as vossas ações mostraram-lhes um caminho melhor, sublinhando o que deve estar em primeiro lugar. Assim, abençoaste-os com o teu exemplo de justiça. Então onde está a desonra? Mais uma vez vos digo, quem me escolhe e faz a minha vontade não peca, nem há desonra sob qualquer forma. Por isso, obedeçam aos vossos pais e honrem-nos em todas as coisas que não sejam contra Deus ou que não quebrem os mandamentos. Mas não honrem qualquer pedido de alguém que escolhe o pecado e vos pede para participarem nele. Porque quem faz tal coisa desonra-me e não me conhece. Que isto também vos seja dito. Todos aqueles que conhecem e compreendem a origem destas festas dos homens e não se opõem a elas, mostraram que estão de acordo com aqueles que pecam contra mim. E todos aqueles que se comprometem ou fazem concessões
não têm amor a Deus nos seus corações. Por isso, sejam os meus modelos, cresçam no conhecimento dos meus caminhos, amando-se uns aos outros como eu vos amei. E amar os vossos pais é revelar-lhes o meu amor, andando nos meus caminhos. Amados, pedis-me muitas coisas, mas eu não satisfaço cada um dos vossos pedidos. Isso não é desonra, porque eu vos amo e só faço o que é justo e bom para vós. Por isso vos digo, meus queridos, o que também disse aos meus servos de outrora: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e em mim encontrareis descanso para as vossas almas.